Pequenas decisões podem fazer a gente ganhar muito ou perder muito num investimento. Pequenas decisões podem nos levar a se aproximar de certas pessoas ou se afastar de certas pessoas que podem ser muito boas na nossa vida ou muito ruins na nossa vida. Então, se eu conseguir melhorar algumas poucas decisões hoje, e amanhã mais algumas poucas, e mais algumas poucas, e assim, de forma sistemática, eu for melhorando as minhas decisões, porque eu estou empenhado em mudar o meu futuro, faz todo sentido você entender um pouco mais como funciona o processo de tomada de decisão. Olá, bem-vindo ao método Lusinski. Meu nome é Alexander Lusinski e eu vou falar sobre processos de tomada de decisão. E o tema de hoje é o tempo. Qual é o tempo certo? Qual é o tempo das coisas? Ou qual é o seu tempo? Como a gente pode considerar a variável tempo no nosso processo de tomada de decisões? Eu tenho deparado muitas vezes com meus alunos me questionando em relação a qual é o tempo para fazer cada coisa. E isso é uma questão muito individual. Por quê? Porque existe uma sensação de tempo, uma percepção de tempo que é individual. E existe uma dinâmica do tempo em relação às coisas que acontecem no mundo externo. Seja no mundo externo próximo, seja no mundo externo mais distante, seja no limite, no universo como um todo. Tem um conjunto de coisas acontecendo, sem parar, toda hora. E tem um conjunto de coisas acontecendo dentro da gente, na nossa percepção, na nossa avaliação em relação ao tempo. Nos tempos modernos, ou seja, nas questões mais recentes da vida, a gente percebe que muitas pessoas têm um nível de ansiedade muito elevado. E quando você tem um nível de ansiedade elevado, você quer fazer as coisas, quer decidir as coisas, quer resolver, quer implementar, etc. E muitas vezes essa ansiedade, ela, em vez de te ajudar, ela te atrapalha, e aí os resultados que você esperava não acontecem, ou os resultados são muito ruins e aí, em vez de melhorar, as coisas pioram. Ok. Então, em várias situações, eu fui questionado como ajudar a ter o tempo certo. E eu lembro de várias situações. Então, eu vou relatar algumas que eu gosto de usar nas minhas aulas, para que a pessoa reflita. Quando a gente conta uma história, a gente tangibiliza mais o conceito que a gente quer colocar. A variável tempo, ela afeta todo mundo, no universo e nas pessoas, no mundo externo e no mundo interno. Então, a gente tem que separar algumas coisas. Como eu percebo o tempo e como o tempo age na sua realidade. A minha percepção do tempo depende muito do meu estado de espírito. Eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu estou animado, empolgado, cheio de energias, eu estou frustrado, eu estou pessimista, eu estou curtindo uma situação de uma decisão muito errada, eu estou curtindo uma situação de uma decisão muito certa, e isso tudo muda o nosso modo interno. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem dois momentos importantes no processo de tomada de decisão. Uma coisa é quando a gente elabora uma questão e a gente decide. Eu quero tal coisa, eu não quero tal coisa, eu vou fazer desta forma, eu não vou fazer, e assim por diante. Então você tem o tempo da sua decisão. E aí tem um segundo tempo que é da sua ação. Em outra live eu falei muito que o ser humano sempre tem uma condição de reagir ao estímulo externo considerando algumas variáveis. E aí eu coloco lá um exemplo de uma provocação, alguém xingou você numa sala de reunião, e o que acontece? Você tem sempre a decisão de como vai reagir. Você vai lá e explode, xinga, quer bater no cara que te xingou, ou
Você chega para ele e fala assim, ó, depois lá na saída nós vamos conversar, ou de repente você decide não reagir, ou você nem se afeta com o processo, ó, o cara xingou, mas é um problema dele com ele mesmo, isso não tem nada a ver comigo. Ele quis descarregar uma tensão pessoal, uma questão, uma provocação e eu sou totalmente refratário a isso, não me afeto por isso. Isso eu estou falando de forma de reagir. A outra é a questão da variável tempo. No segundo comentário, quando eu falei eu vou reagir agora ou me espera lá fora, ou eu não vou reagir, ou seja, tempo infinito, não vai ter reação, eu sempre escolho quando agir e como agir. Lógico, a gente tem as situações onde a gente é impulsivo e aí de repente age aqui e agora normalmente da pior forma porque é movido por instinto, é movido por sentimento ruim e assim por diante, que faz com que você faça uma reação impulsiva. Mas a gente tem que refletir que é conveniente dividir o tempo da decisão com o tempo da implementação. E em algumas situações isso é perfeitamente natural. Então eu vou citar alguns comentários que eu faço. Eu vou surfar. Ok. Não sou um surfista, nunca surfei, mas eu interagi com vários. Vou surfar. Então eu vou decidir um dia onde eu vou para a praia, procurando uma praia com ondas interessantes, entro no mar, e eu falo assim, subo na prancha e vou surfar? Não. Você precisa esperar a onda para poder surfar. O surfista experiente, ele olha lá no horizonte, bem distante, e ele percebe a onda começando a se formar, aquele movimento sutil, que ainda não é uma onda que quebrou, né? Ele vê, um pouco experiente nem percebe isso, mas o experiente percebe. Ele vê a onda se formando, vê a onda chegando, vê a onda começando a fazer aquele movimento de quebrar, e aí ele tem que decidir, eu vou pegar essa onda ou não? E ele tem que decidir o momento de pegar essa onda. Quem surfa sabe que pegar a onda antes da hora faz com que a onda possa quebrar em cima das tuas costas, que pode ser catastrófico. Ou pegar a onda depois da hora, você perdeu, nada acontece, você só sente o balançar e você não pega a onda. Então, é extremamente importante, primeiro a tomada de decisão sua, eu quero fazer isso. A segunda é entender que a variável tempo das coisas externas, ela é relevante nesse exemplo. Se eu não olhar o movimento das ondas, decidir qual onda pegar e pegá-la no tempo certo, eu vou estar muito frustrado, porque eu não vou conseguir o meu resultado. Quando a gente aprende isso, a gente vê que tem que observar os mínimos detalhes das coisas que acontecem no mundo externo. Porque às vezes a onda perfeita está se formando lá longe, e aí vem uma ondinha michuruca por aqui, e aí você fala, eu vou pegar essa, que vai ser pouco expressiva, mas eu vou perder aquela onda perfeita que está se formando lá longe. Ok? Um exemplo de surfista. Num outro instante, eu fui desafiado por uma aluna, no sentido da sua ansiedade, porque a gente tem aquela história onde a gente ouve a música, quem sabe faz acontecer, eu não lembro direito da música, mas quem sabe faz acontecer na hora, etc. E aí eu propus que ela passasse numa loja dessas de jardinagem, comprasse uns vasinhos, comprasse um pouco de terra vegetal, lá terra orgânica, não sei o que, para ali, para lá, e com uns pacotinhos de sementes diferentes. Sementes de flores, sementes de frutas, sementes de fruta, não, de legumes e coisas desse tipo. E que ela plantasse e observasse. Quem é agricultor vai entender o que eu estou falando. Tem um momento certo para plantar. Mas todas as coisas você planta no mesmo momento? Não. Tem um momento certo para plantar cada coisa. Ok?
plantei X, Y, Z, alface, abobrinha, rabanete e berinjela. Ah, tá bom. Todos eles vão frutificar, então, vão dar suas folhas, vão dar o seu resultado e vão estar prontos para ser colhidos no mesmo tempo? Não. Tem coisas que dão em algumas semanas e você pode colher. Tem coisas que demoram anos, décadas. Então, você começa a entender que para cada tipo de decisão que você quer fazer, às vezes o ciclo para implementar, a forma de implementar e o ciclo para colher o resultado e ter os seus frutos, depende muito de que tipo de decisão você está tomando. Às vezes a gente acha que todas as decisões são mais ou menos iguais. A minha decisão do que eu vou almoçar hoje ou que eu vou jantar amanhã, ela acaba hoje ou amanhã. A minha decisão, o que eu quero ser na vida, a minha decisão, se eu quero mudar de profissão, a minha decisão, são decisões que têm um efeito muito mais a longo prazo. Então é importante perceber essas diferenças. E quando você é agricultor, você sabe, eu posso plantar algumas coisas um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Não preciso plantar no dia tal, porque alface eu planto no dia tal do ano, não sei o que, do mês tal. Não, eu tenho uma flexibilidade. E eu também posso ver que eu tenho técnicas para poder manobrar. Eu vou controlar a questão do tempo certo para plantar com irrigação, porque aí eu trabalho a questão do tempo das chuvas versus o tempo que eu posso administrar a variável de irrigar ou não. Eu posso trabalhar com variáveis, com variedades de plantas diferentes que têm reações diferentes. Eu posso usar técnicas de enxertia, posso fazer... tem uma infinidade de coisas. Tudo isso é verdade. E tudo isso mostra como a gente tem que prestar atenção na variável tempo no nosso processo de decisão. E tem uma componente extremamente relevante, que é o tempo externo. Legal. Aí eu vou lá e trabalho um outro exemplo, até um exemplo da moda, né? Eu vou investir, sou um investidor. Adoro, a bolsa está crescendo, todo mundo está ganhando dinheiro. E vou lá comprar ações. O jeito mais simples de investir na bolsa. Ok. Quando é o momento para comprar? Quando é o momento para vender? Todo mundo te explica. Qualquer trader aí, qualquer pessoa da bolsa vai falar, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Esse é o tempo externo. Quando você pode investir? Quando você precisa resgatar? Isso é um tempo interno. Eu quero investir na bolsa, mas eu tenho uma variável interna, pessoal, que eu só posso dispor de X reais por 60, 90 dias. Depois eu tenho que usar. Ou pior, eu tenho uma parte do meu salário que eu posso dispor quando eu recebo e alguns dias depois eu quero sacar para pagar minhas contas. Então, você acaba impondo um tempo interno para uma situação onde o tempo externo não é tão determinístico. Eu não sei quando a ação vai subir e vai atingir o seu máximo, nem quando ela vai atingir o seu mínimo para você comprar. Tentar acertar na mosca o mínimo e o máximo é quase impossível, porque você não tem certeza se ela vai continuar subindo ou se ela decidiu cair. Daí você começa a perceber que o movimento de comprar e vender ações tem ciclos. Ciclos de prosperidade, onde você vê o movimento como um todo subindo. Ciclos de especulação, onde você vê subindo de uma forma não clara e descendo de uma forma não clara. Ciclos de realização
Ou seja, o investidor profissional vai lá, ganhou X%, está contente, vai lá e vende. Então, alguns grandes investidores afetam o tempo das coisas, o preço das coisas. Ciclos relacionados a outros movimentos. Eu vou investir em opção, em derivativos, em contratos futuros. Contrato futuro tem data. Opções têm datas. Então, movimentos que envolvem datas para realização ou para tomada de decisão dentro desse mundo de investimentos afeta o global. Afeta toda essa dinâmica. Então, você não pode desprezar isso achando que uma ação ela está lá tranquilinha e ela só depende de a economia estar bombando. Não, ela também depende do humor das pessoas. Pior, ela depende das narrativas que circulam no mercado. Ou seja, não estou nem falando dos fatos, eu estou falando de como as pessoas divulgam os fatos, como as pessoas manipulam os fatos, como as pessoas interpretam os fatos. Então, quando eu falo de tomada de decisão e a variável tempo, eu quero que vocês prestem atenção em como vocês percebem o tempo. Vocês prestem atenção de como vocês interpretam o tempo, de como vocês agem com o tempo dentro das suas vidas. Na vida em cidade grande, a gente defasa um monte de ciclos e de tempos internos. Fico até tarde da noite porque eu tenho luz artificial, que num ambiente mais rural eu estaria dormindo cedo porque escureceu. Não que eu não tenha a luz artificial lá, mas aqui a gente tem uma facilidade para distorcer o tempo. Fico até de noite, assisto a televisão na madrugada, fico no computador sem hora, fico no telefone indefinidamente, ou no WhatsApp, ou no Telegram, ou não sei lá onde, qualquer aplicativo. Tudo isso acaba afetando nossa variável tempo. Mas tem um pedaço da variável tempo que são os nossos amigos. Quando e como eles interagem com a gente e como eles afetam o nosso tempo. Tem um monte de considerações de como o mundo externo afeta o nosso tempo. Estamos vivendo uma realidade que para muitos é impensável. Pandemia. Pois é, pandemia. Alguns falam era um evento imprevisível, se usa muito o termo lá do Black Swan, do cisne negro, em função de um livro publicado pelo Taleb, que fala sobre a história do cisne negro. Todo cisne é branco, todo cisne é belo. E um dia um fulano, eu nem sei direito quem foi o fulano, se foi o próprio autor ou não, vai para a Austrália e vê um cisne negro. Como? Não espera um cisne negro. Mas existe. Ele é maioria? Não, ele é raridade. Mas ele existe, então ele pode aparecer. E aí esse conceito ficou aí. O cisne negro é o conceito das coisas imprevisíveis. E as coisas imprevisíveis podem não ser tão imprevisíveis. Circulou aí na mídia um vídeo do Bill Gates, derivado de um esforço que ele e a Fundação Bill e Melinda Gates fizeram de apoio à epidemia de Ebola na África. E ele falando, acho que há 4 ou 5 anos atrás, naqueles eventos do TED, que é transmissão de um conjunto de conceitos, você tem 15 minutos para falar, é uma forma de divulgação de questões relevantes, é um movimento interessante. Quem nunca viu, entra na internet e vê TED, que é T de tatu, E de Eva, D de dado, .com.br, deve ter vários aí. E aí vocês podem ver. E tem um evento lá do Bill Gates falando e ele fazendo uma comparação da visão do tempo de antigamente, quando você procurava se precaver sobre uma guerra nuclear e você, quando tinha grana, você tinha no teu porão os kits de sobrevivência para uma explosão nuclear, para uma guerra nuclear e não sei o quê. E ele falando que essa realidade mudou. E falando que
que as Forças Armadas, os Exércitos deveriam estar preparados para curar e atender a população, ter equipamento, ter treinamento por causa da saúde. Por quê? Porque hoje é muito mais preocupante você ter uma epidemia que se transforma em pandemia e encontrar uma população ou um governo ou um país totalmente despreparados para isso. Aí muita gente falou, nossa, ele previu a pandemia do coronavírus. Não, ele comentou e previu uma pandemia. Eu já ouço a história da pandemia, as epidemias e pandemias há muitos anos. Os infectologistas, os virologistas e outros falam. Nós já tivemos outras. Nem vou listar, vocês já estão cansados de ouvir todos esses nomes, né? Tá bom. Vocês acham que no mundo moderno, considerando a facilidade que a gente tem de deslocar, considerando que nós somos 7,5 bilhões de pessoas no planeta, ou mais, sei lá, hoje eu já não sei mais qual é o número, que está habitando e interagindo nesse planeta, se a gente não tem nessa nova realidade uma possibilidade de ter muitas outras pandemias. Se vocês acham que essa é a primeira e a única, estão errados nos dois aspectos. Não é a primeira e não será a última. Não sou pessimista, eu só estou observando as coisas que estão acontecendo. Muita gente já fala sobre isso. Não, mas essa pandemia é diferente, porque ela é uma arma biológica que foi feita por um povo para poder fazer uma guerra biológica. Eu poderia explorar a questão das teorias de conspiração, poderia dizer que eu acredito ou não nessa história, mas eu tenho que perceber o seguinte, sendo ou não verdade, esse assunto já está sendo falado há muitas décadas. Quando eu era jovem, eu li um livro que falava sobre as guerras químicas e os estudos para guerras biológicas. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, a gente teve um monte de experiências de várias nações usando armas químicas. Quem olhar um pouquinho vai perceber o que aconteceu com armas químicas na Primeira Guerra Mundial. Ela foi usada em outras vezes, recentemente ela foi denunciada para o uso em relação a alguns povos. Ela é uma realidade. Existe um acordo entre países para não usar isso por causa da forma como ela mata? Sim, tudo verdade. Mas ninguém estuda, ninguém pensa, ninguém tem. Mesmo as pessoas mais mal intencionadas não pensam nisso ou não fazem isso. Seria ingenuidade a gente pensar. Lá atrás, quando começou a se estudar guerras biológicas, se viu o potencial destruidor disso, inclusive sobre si mesmo. Então, chegaram à conclusão, fizeram um acordo internacional de não se usar isso, não se desenvolver isso e etc. Será que nunca fizeram nada? Será que nessa pandemia algumas pessoas não estão pensando, isso aqui pode me inspirar a algumas coisas interessantes? Não, teoria da conspiração está acontecendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem um monte de variáveis que estão acontecendo nos tempos modernos e que fazem com que a dinâmica das coisas externas e o que eu chamo do tempo externo, o tempo das coisas, possa mudar dramaticamente. Porque se a gente não considerar que você tem variáveis de influências de grande magnitude que podem se repetir com grande frequência ou com maior frequência do que se aconteceu hoje, e é o que quando se fala em cisne negro, black swan na bolsa ou nos investidores, pode ser que comece a aparecer mais cisne negro do que a gente imagina. Quando a gente fala em relação a epidemias, vírus, bactérias, etc., pode ser que tenha mais pandemias do que a gente imagina. Não é para apavorar, é simplesmente para considerar as variáveis. E considerar as variáveis tem sempre dois aspectos. Como eu percebo
e como eu interpreto o que eu percebo. E eu interpreto em função do meu conhecimento das coisas. O mundo está evoluindo, mais informação, mais coisa. Eu interpreto de formas diferentes. Eu brinco muito com uma situação para falar da diferença do que você percebe versus do que você efetivamente compreende. Eu crio a seguinte hipótese. Eu pego um antropologista que vai numa ilha distante, onde mora um povo que está muito distante da nossa civilização. Aí ele vai lá, vai interagindo com aquele povo, e eles estão lá numa roda conversando, 3 pessoas, 2 do povo e o antropologista. E de repente está passando um avião no céu. O antropologista olha, aquele é o avião que vai pousar numa pista de terra lá na frente, e a qual eu vou daqui a pouco lá, porque ele vai me levar de volta para minha casa. Eu sei exatamente o que é avião, eu já voei de avião, e esse avião é o avião que eu, inclusive, vou voar para voltar para casa. Então, a percepção dele de ver o avião, com a compreensão do que significa o avião, inclusive o efeito sobre a vida dele, é uma. Aí das pessoas dessa população olha e vê aquele negócio, e vê ele brilhando no céu, e olha, e aquilo para ele é uma coisa desconhecida. Então ele, como tem uma visão dos deuses, ele imagina que aquilo é um deus pássaro brilhante, não sei o quê, e vai avaliar e analisar comparando com a crença dele em relação a deuses e em relação a pássaros. O outro não prestou muita atenção visual, mas ouviu o barulho do jato do avião e falou, não, mas esse é o Deus Trovão, porque para ele o trovão e o barulho do jato são semelhantes. E como ele está se manifestando, é o Deus Trovão se manifestando. Todos perceberam mais ou menos a mesma coisa, mas interpretaram de formas muito diferentes, inclusive em função da sua bagagem, da sua experiência pessoal e assim por diante. Quando eu falo do tempo interno, eu falo, temos que tomar decisões em um certo tempo e implementá-las em outras. Então é a questão lá do surfista ou da plantação. Legal. No investimento é a mesma coisa. Quando eu quero fazer o quê e quando eu vou fazer. Tem um momento certo para fazer. Então, eu preciso avaliar, de novo, eu estou em condições de implementar o que eu estou pensando em implementar? Agora é o momento de comprar na bolsa. Tenho grana, ela está disponível. Agora é o momento de vender na bolsa. É isso que eu quero realizar o lucro agora ou não? E assim por diante, gente. Nós temos isso constantemente dentro da nossa vida. Eu falo em muitas lives uma informação que pode ser 100% verdadeira ou não, mas sempre me disseram, tem artigos que falam sobre isso, que o ser humano, em média, a partir de alguns estudos da neurociência, toma, em média, 30 mil decisões por dia. Ok, eu acho que eu tomo mais, porque eu estou com mente agitada, cheio de coisa, mas tudo bem, isso não vem ao caso, isso não é relevante. Mas a questão de que a gente está tomando dezenas, centenas, milhares de decisões o tempo todo, sim. Qual é a outra questão relevante? Quanto melhor a minha decisão, melhor o meu resultado, melhor o meu futuro. Eu falo frequentemente que as suas decisões definem o seu futuro. Ok? E se eu melhorar as minhas decisões, sei lá, 2 ou 3 decisões do dia melhores, e que essas decisões sejam relacionadas a decisões estratégicas com efeitos de longo prazo. Nossa, fantástico, você pode mudar a sua vida. Mas você tem decisões práticas que também podem mudar a sua vida. Você vai lá, eu vou almoçar hoje. Eu vou experimentar esse boteco novo aí, e de repente eu comi uma comida estragada ou que não estava muito boa, e os próximos dias eu posso passar mal. Ou pior, eu posso morrer. Não, você está brincando. Pois é, eu tenho um amigo, um médico, saindo do consultório,
naquela pressa de ir para uma reunião à noite, passa num lugar para comer famoso, uma cadeia de coisa, pega uma saladinha, porque não queria pôr no seu, e pega a leptospirose e só não morre porque a reunião que ele foi era com vários médicos e eles perceberam rapidamente que tinham que agir. Isso não acontece. Acontece. Eu não vou citar o nome das pessoas, mas, de novo, está muito perto da gente. Pequenas decisões podem interromper o nosso ciclo. Pequenas decisões podem fazer a gente ganhar muito ou perder muito num investimento. Pequenas decisões podem nos levar a se aproximar de certas pessoas ou se afastar de certas pessoas que podem ser muito boas na nossa vida ou muito ruins na nossa vida. Então, se eu conseguir melhorar algumas poucas decisões hoje, e amanhã mais algumas poucas, e mais algumas poucas, e assim, de forma sistemática, for melhorando as minhas decisões, porque eu estou empenhado em mudar o meu futuro, faz todo sentido você entender um pouco mais como funciona o processo de tomada de decisão, na sua complexidade e na sua simplicidade. Às vezes a gente acha que o cara cheio de informação, um monte de computador, tecnologia, big data, não sei o quê, vai lá e vai tomar a melhor decisão. E às vezes uma pessoa no interior, um matuto, lá no meio do mato, que tem pouco contato com toda essa civilização, toma decisões melhores do que aquele que está imerso num monte de tecnologia, num monte de teorias, num monte de coisas. Por que eu chamo e coloco foco nessas questões? Porque teorias, dados, informações são importantes, mas como usá-los é mais importante. Nós nunca vamos ter todas as decisões para tomar a decisão perfeita. Ok? O que fazemos com isso? Podemos melhorar? Eu falei só do tempo como foco. Extrapolei sobre outras variáveis, considerando que a gente tem uma rejeição a coisas que são raras, coisas que são chamadas lá do cisne negro, eventos não esperados. A realidade da vida mostra que as coisas não são desse jeito. E só para fechar nessa live, para não me estender muito, eu queria comentar com vocês o seguinte. A gente percebe as coisas segundo os nossos sensores. Eu gosto de usar a palavra sensores em vez de sentidos, porque eu entendo, dentro do meu ponto de vista, que a gente tem mais sensores do que apenas os 5 sentidos. Os sensores me dão dados do que está acontecendo em função de cada tipo de sensor. A nossa capacidade de interpretar esses dados, agrupá-los e construir uma informação útil é um aprendizado. A partir das informações úteis, descartando as inúteis ou as inadequadas, a gente tem parâmetros para tomar boas decisões. E esse é o meu esforço, de poder compartilhar com vocês. Eu tenho uma condição pessoal, estou com 64 anos, ou seja, eu já vivi muitas coisas. Eu tenho um perfil muito ativo, proativo, já fiz um monte de coisas na minha vida, até algumas pessoas brincam que eu vivi várias vidas dentro de uma vida, porque a quantidade de coisas que eu já fiz, isso me traz algumas vantagens. Traz também desvantagens, mas traz algumas vantagens. E aí eu posso compartilhar com vocês o que significa e o que vocês podem fazer para melhorar suas decisões. Só que tem um aspecto. Só você pode decidir que você quer melhorar as suas decisões. E só você pode efetivamente trabalhar e melhorar suas decisões. Eu posso ajudá-lo,
mas eu não posso decidir por você. Eu agradeço muito você compartilhar o seu tempo comigo. Eu sou muito grato por isso, porque eu coloco de coração aquilo que eu acho importante. Procuro dividir, compartilhar e ensinar essas coisas para o maior número de pessoas possíveis, porque eu acho que nós estamos em tempos onde tomar melhores decisões é extremamente necessário e importante. Então, desejo que você tenha um excelente dia, que você reflita sobre as questões que nós colocamos e que você possa efetivamente aproveitar, que essas palavras possam lhe ser úteis. Ok? Muito grato.